Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be alright this morning. Guerra Civil. Inclusive o que eu tava falando pra vocês, do texto que eu tô escrevendo, aquela conversa que eu tive contigo, eu fui aumentando algumas coisas, tentando observar aquela parada que a gente tava falando. Tipo assim, porque a teoria do André é que o Capitão América, na verdade, ele cada vez mais representa, principalmente do Tio Sam, desde a mudança dele. Sim. Né? E aí, tipo... Só pra deixar claro, o Beto, quando a gente falou a primeira vez no telefone, ele falou assim, não, porque o Capitão América, quando ele... Nesse filme, ele se afasta do Tio Sam, né? Porque ele fala assim, não, eu não quero seguir suas regras. E aí o meu ponto foi assim, não. É exatamente aí que ele vira o Tio Sam, que é a representação do Estado mínimo. Mas o lance, a dificuldade é a análise. Porque, tipo, o que a gente estava conversando? Que o Capitão América, se você olhar desde o começo da criação do personagem, você tem o quê? Ele foi criado lá na Segunda Guerra, ele não era, uma curiosidade inclusive, ele não era uma revista vendida em bancas. O Capitão América, ele foi pedido para Timely Comics, que era o nome da Marvel antes de ser Marvel, pra ser uma revista distribuída pelo exército. Óbvio, né? Não, mas é foda, porque... Não, mas é foda, porque você vê no filme, eu acho que o filme, o primeiro filme, né, encaixa muito bem. Por quê? Porque ele mostra o uso do Capitão América como uma forma de motivar a propaganda. Só uma pausa de cara, assim, jogo do America's Army. É um jogo gratuito de computador do exército americano que só tem uma função, que é convocar, recrutar. Mas isso eles sempre fazem. Tem umas paradas legais também que assim, por exemplo, na década... Desculpa, é porque antigamente não tinha videogame, você tinha o quê? O quadrinho. E se você olhar na década de 80, Top Gun e Rambo são encomendas do governo pra aumentar a motivação militar no povo. E tá certíssimo. Posso estar errado, mas eu acho que o Michael Bay tem esse contato direto com as forças armadas americanas. Sério? Cara, ele consegue apoio do exército muito rápido pra tudo, né? Eu fico achando assim. Mas pra fazer o quê? Pra fazer Transformer? Você quer mais? Como que Transformer vai recrutar alguém? Quem é? Tipo Não, de... calma. Tu lembra do filme? Você lembra dos filmes? Quem é que salva tudo junto com os Transformers? Mas será que tem esse assim que funciona. Não, pode ser teoria da conspiração. Pode ser. Não, nem conspiração. Eu acho realmente que é Transformers. Aí, galera, a gente tá querendo fazer um filme, ele deve ser fanático pelo exército também, assim, roda de emprestar uns helicópteros aí, uma galera e tal. Não, e a história da China. Cara, é a história da China. A China hoje banca Hollywood, você vê que tem muita coisa dentro da China, os filmes do Homem de Ferro. Mas então, voltando ao Capitão América. E aí, depois que ele começa a ser vendido nas bancas, a galera começa aquele negócio, o herói... a primeira capa dele é ele dando um soco no nariz do Hitler. É o simbolismo até não poder mais, né? Pois é. E se você olhar, por exemplo, aquelas orelhinhas dele, aquilo ali representa Hermes, né? Que era o que levava a mensagem. O escudo quer dizer por quê? Porque os Estados Unidos, Cardoso, ele só ataca para se defender. Por isso que é um escudo. Então assim, ele é uma peça toda simbólica e criada. Só que depois que acaba a guerra... Rabrinho, ele não é nem um simbolismo muito trabalhado. O nome dele é Capitão América. Eles não se esforçaram ele é bandeiroso. Se você olhar pra roupa dele, é uma bandeira, né? A bandeira do ele é chamado de bandeiroso. Rapidinho, e se a gente tivesse uma versão brasileira? Como seria o Capitão América? Muito maneiro isso. Aqui. Já de cara eu penso assim, ele não seria fortão, porque a gente, enquanto povo, a gente tem essa síndrome de vira-lata, a gente se fala tão mal. Já tiveram, é sempre isso, é Macunaíma, o Capitão América. É o anti-herói, é o fudido, a gente gosta. É o que transforma, assim. E é o que transforma. O Macunaíma é perfeito, porque o Macunaíma, o que ele é? Ele é um índio que vai pra sociedade, quando ele chega na sociedade, ele se transforma em branco, do nada. Se tu ler o livro, ele vira branco do nada. Tipo o Michael Jackson. Que é o quê? É o cara que ele vai buscando, não a identidade, mas ele larga, era a crítica do... Mas olha só, mas imagina que... dele? Mário de Andrade. Porque assim, tudo bem, Macunaíma talvez sirva como um exemplo, mas se a gente tivesse que construir alguém, da mesma maneira que o Capitão América foi construído para os Estados Unidos, se a gente tivesse que construir um personagem sei qual o nome dele, nosso. Seria Capitão Nascimento. Exato. Ele é o herói brasileiro. O herói mais próximo de estar do lado, sem ser o anti-herói. Porra, sério? Não é à toa que ele virou o que virou, pô. Ele virou um símbolo.
Capitão Nascimento, ele é um símbolo hoje, cara. Então, mas ele é um símbolo. Sim. Eu não sei, porque eu Mas acho é que igual ele o Capitão representa América, tudo, cara. cara. O Capitão América, eu imagino, para as pessoas que moram nos Estados Unidos, não todas estão representadas pelo Capitão América, o cara que vai Sim. nos outros países destruindo tudo. É. Então, assim, da mesma forma que o Capitão Nascimento não representa Cara, todo mundo quando ele entra na favela matando todo mundo. Cardoso, o Capitão Mas eu Nascimento, acho, que eu cara. tava dentro do cinema, eu não esqueço disso. Tropa de Elite 2. Capitão Nascimento para o carro, tira o político, começa a socar. Foram palmas dentro. Isso é no meio do essa filme. cena é maneira. Foram palmas. Não, mas é isso. Ele representa o quê? Ele representa o sentimento do brasileiro. Mas que se você parar pra analisar, o cara tá esmurrando uma pessoa. Ah, tá certo, tá errado. É só isso, não é preto e branco. É. Como o Capitão América não é também. Exato, mas seria. É. Mas o. Tá. Mas aí depois da Segunda Guerra Mundial, o Capitão América ele ficou no ostracismo. Por quê? Porque acabou a guerra, velho. Aí todo mundo só queria saber de enfrentar alienígena, de não sei o quê. E aí foram outros heróis que foram ficando famosos. Aí quando. Não, peraí, teve a Rússia, né? Não, Depois, a Rússia Guerra depois. Fria. Então, mas aí quando o Jim Lee aí, o Stan Lee, ele fica responsável. O nego fala assim, pô. Quem é Jim Lee? É o filho Jim Lee não, é um ilustrador da DC hoje, tá. que é um diretor da DC e tal. Tipo, Quando o Stan Lee pega o Capitão América, ele bota aquele negócio do gelo, ele foi retirado do gelo, e aí ele dá uma motivação. Ele fala, bom, agora a luta é outra. E foi na época do escândalo de Watergate. Tá. Então, novamente, o Capitão América representa o sonho americano. Os Estados Unidos estão vivendo uma época de corrupção fodida e tal, não sei o quê. a insurgência contra o governo também, né? Pois é, e aí Assim, esse governo não me representa essa é a e eu parada. quero descer a porrada nele. E ele faz. O que a princípio parece uma bandeira de um revolucionário, mas quando você bota o Capitão América, você está legitimando o revolucionário. Você está falando assim, não, mas o espírito americano de liberdade, na verdade, é o quê? Eu sei o que é o bom. E ele luta contra a corrupção. É. Porque o que acontece? O Capitão América faz uma missão, aí ele descobre que quem está liderando todo o problema é a Casa Branca. Aí ele vai, tira a roupa e fala, ó, isso aqui não me representa mais. Aí ele se veste de preto e vira um nômade. Olha que simbólico. Ainda bem que ele surgiu de vermelho. Imagina se tivesse botando vermelho ali. Pois é. Começou a trabalhar com martelos. E aí- Esse martelo. Não, e ao longo da história você vê várias coisas. Tem uma hora que ele perde o escudo, ele tem o Bucky, depois toma Tem um cara, ainda tem isso, quando ele larga a roupa, tem um outro cara que assume a roupa e esse cara morre. O Caveira Vermelha vai e mata o cara. O Caveira Vermelha ou aquele do capuz, que é o vilão do Guerra Civil, não me lembro, o Nemo. Mas aí mata o cara. Aí o Capitão América vê, porra, a responsabilidade de usar a roupa Manto sagrado. da bandeira não é assim. Eu tenho que estar ali, porque ele é a representação, ele é a perfeição. Ele é o super soro, ele é o super soldado. Ele não é um ser humano comum, ele é a América defendendo os cidadãos. Olha que puta que pariu. É. E aí... O que você tinha falado pra mim, você falou assim, que ele ele justo se afasta do governo, né? Ele fica um nômade porque ele acredita nos valores dele. Só que aí é aquilo que eu falei contigo. Isso é exatamente o que o modelo estadunidense faz, né? Pois é. Você vem assim, todo mundo, 11 de setembro, porra, destruíram nossa nação, vamos retaliar. Aí tipo assim, a gente vai entrar em guerra contra o país, contra o Afeganistão inteiro. Os caras, lembra, quando teve em 2001, o Osama Bin Laden falou, fui eu. Aí os Estados Unidos falou assim, então a gente vai detonar o teu país. Só que aí tipo assim, peraí, eu moro no Afeganistão e eu não tive sou nada a ver com brasileiro. isso, eu não. Foda-se, Ele não me irmão. representa. E aí o que rolou? A gente vai, muitos países foram contra e foda-se, a gente é os Estados Unidos, a gente vai no teu país lidar com o mal, o eixo do mal, né? Iraque foi a mesma coisa. A ONU falou, não, somos contra. Vietnã. Assim, não precisa chegar no Guerra Civil pra ver o que isso aconteceu de verdade. Vamos fazer a guerra no Iraque. A ONU falou, não pode. Os 117 países no filme que queriam assinar o tratado, ele falou assim, foda-se, a gente vai assim mesmo porque nós representamos o que é certo, o que é bom. Aí começa a fazer o quê? A campanha de desvalor contra o país. A burca é uma coisa cretina. As coisas mais simples, né? Eu não tô falando que a burca seja uma coisa boa, tá? Mas eu tô falando assim, eu não entendo a cultura de outro país pra julgar ela por um símbolo só.